O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por alguns campos de trigo em dia de sábado. Jesus estava passando por alguns campos de trigo de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado, o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fica no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor e, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, vocês veem que a cabeça do diabo de manhã não funciona direito. Agora que esquece alguma coisa, esquece o que é bênção, esquece que pensar o evangelho. Toda hora a gente falta alguma coisa, mas até meio-dia começa a funcionar direito. Amados irmãos, voltamos ao tempo comum. Voltamos ao verde, né? Todo mundo pode ver, e voltamos à cor verde do tempo comum. O tempo do discipulado. Não é um tempo inútil, nem um tempo de intervalo. Gosto sempre de lembrar. Este tempo que agora já não centramos mais, nem nas festas do Natal, a preparação do Natal, do Advento, nem a Quaresma e a preparação da Páscoa e a Páscoa, mas vivemos um tempo de aprender a crescer no amor de Deus, com os ensinamentos de Jesus. E o bom é que o Senhor é bem didático e direto. Quando está bem, está bem. Quando está mal, está mal. Ele fala diretamente a nós, com clareza, o que nós precisamos ouvir. Esqueçam agora as parábolas. O Senhor contava parábolas muitas vezes não entendiam, mas não é o caso de agora. O que é essencial, o que o Senhor quer nos dizer na sua essência, na essência do Evangelho, Ele diz diretamente a nós. Hoje é um desses exemplos. A centralidade da liturgia de hoje gira em torno de uma única pergunta perfeitamente feita pelo Senhor diante dos nossos corações hoje, não só daqueles fariseus, naquele dia na sinagoga. Pergunta ao Senhor para nós:
É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? O que te é permitido no dia do Senhor? E aí é interessante ver duas classes de fiéis, duas classes de filhos de Deus, nesse caso. Os filhos de Deus que guardam o dia do Senhor na antiga lei, o sábado, na nova aliança, o domingo. O dia do descanso, o dia separado para louvar, engrandecer e adorar o Senhor. Existem aqueles que cumprem estritamente, fazem tudo como isso deve ser feito, seguem a lei perfeitamente. A casca por fora, cristão perfeito, bonito, lustrado, brilhoso, sem tirar nem pôr, não precisa colocar defeito, tá? Ótimo. Mas não faz mais nada, só isso. O homem recebe de Deus a lei, não para que ele seja escravo daquela lei, mas para que ele cumpra com o amor e cresça no amor. Aqueles homens conheciam a lei morta, a lei do livro, da palavra escrita e puramente cumprida. Mas a lei viva, aquela que o Senhor comunicou ao coração dos primeiros pais do deserto, através de Moisés, aquela lei que pulsava o coração, fazia o povo chorar. Esses eles não conhecem. Essa lei eles não conhecem. Comentava com um dos coroinhas cerimoniários agora da missa: diabo, o Senhor larga o evangelho em qualquer lugar? Não é em qualquer lugar. Primeiro eu botei ele no cantinho esperando o livro pensar. Meus braços estão comendo aí. Segundo, não é porque eu repouso a palavra de Deus em algum lugar que parece estar mal colocada, não está em lugar de destaque, que ela não vive em meu coração, que ela não habita em meu coração e que eu não vivo aquela palavra. Como nós já repetimos várias vezes em vários retiros, já escutamos de grandes pregadores, repito, não somos povo de palavra de livro, de palavra morta. A letra mata, disse São Paulo. Nós somos povo de Deus constituído em palavra viva, Jesus Cristo, que nos anuncia a boa nova e nos faz viver a palavra de Deus viva, constante em nossas vidas. E aí, isso fica com vergonha, não. Só se tem você que era bonito que falava, agora tem problema nenhum, tá? Está ali no campo ali para mim. Segunda classe de filhos de Deus que se enquadra nesse panorama. Primeiro falamos daqueles que só cumprem a lei, por fora lustrosos, bonitos, sem defeitos, mas por dentro mortos, porque não vivem verdadeiramente a palavra de Deus. Segunda classe dos filhos de Deus é que Jesus disse que este dia, que é o dia do Senhor, foi feito para o homem, não eu para ele. Então, por causa disso, eu vivo, adoro ao meu Deus e o amo com a forma que eu vivo, curtindo o meu lazer. Então, se eu estou com a minha família, eu estou adorando e louvando a Deus. Não preciso cumprir os mandamentos, não preciso ir à igreja. E com isso a vida vai, né, bonitinho. Olha, não é assim que vivemos a palavra de Deus. Deus não é um pai rigoroso, é um pai rigoroso, mas não é um pai maldoso que nos deixa leis
para que sejam pesos em nossas vidas. Comentava o Frei na primeira missa: faltar a missa aos domingos, que são os dias de preceito, como os domingos, é pecado. Sim. Precisa confessar? Sim. Por quê? Não porque ele pesa, não é peso, mas é amor verdadeiro. Quando eu não cumpro aquilo que Deus me diz, como pai que ama e que cuida, que se preocupa, me dói. Se não doer, tem algo errado. Bonita é a segunda leitura de hoje, que nos lembra muito disso, como Deus comunica para nós essa palavra de salvação, as leis e mandamentos que mais nos fazem bem, mais nos dão carinho do que são um peso. Quando a lei é um peso, eu não a entendi. Quando a lei, os mandamentos do Senhor são um peso, eu não amo. Verdadeiramente não amo, porque eu não entendi. Diz São Paulo aos Coríntios: primeiro de tudo, nós recebemos de Deus um grande dom, recebemos a sua palavra, recebemos a sua presença na Eucaristia e levamos esse tesouro. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós e nós não merecemos. São Paulo afirma: levamos esse tesouro em vasos de barro. Mas ao mesmo tempo Deus não nos abandona. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Gente, isso é lindo demais. Isso é saber que Deus cuida de nós constantemente e nos permite fazer grandes coisas todos os dias, principalmente nos dias em que nós reservamos para adorá-lo. Hoje, domingo, dia do Senhor, a nós nos é permitido não fazer o mal, mas o bem verdadeiro no dia do Senhor. Adorá-lo, pedir a Ele o que é necessário, sobretudo, propagar entre nós, como irmãos, a boa nova que escutamos. Por isso a lei antiga do Antigo Testamento não cai, ela se torna plena. Muita gente gosta de dizer, como escutei recentemente: não, a lei do Antigo Testamento passou, foi superada. Não, o Antigo Testamento não foi superado. Jesus não veio para abolir a lei, Ele mesmo disse. Ele veio para dar plenitude, sentido verdadeiro, amor. Não cumprir apenas palavra morta, mas viver, fazer com que essa lei, esses mandamentos, essa palavra viva de Deus queime em nossos corações, para que nós ardamos de amor. Ardamos de amor. Diz o Salmo também: o zelo pela vossa casa, pelas coisas de Deus, o zelo e o amor que eu tenho por Deus me consome. E para ser consumido pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, eu não posso deixar de lado as suas palavras. Eu não posso deixar de lado tudo aquilo que Ele me diz com amor. E aí estão os seus mandamentos. Deus cumpre, Deus faz com alegria, faço com amor. Por fim, te é permitido ou não fazer outras coisas no dia do Senhor? Sim, te é permitido. Como diz um grande santo, eu não vou dizer o nome
falou da moral para uma pessoa? Ama e faz o que queres. Santo Pai Agostinho, sabia que ele ia falar? Se ele não falar, você não vai ficar feliz. Ama e faz o que queres, porque o amor aponta para Deus. E se amamos de verdade, e aquilo aponta para Deus, é a verdade. E nós não podemos ser contra a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.